E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber as notificações de vídeo. Tem vídeo novo aqui toda semana para vocês. Curtam esse vídeo, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @dudabteatro, tem sempre ali os links na descrição, link de grupo, tudo certinho. Lá a gente consegue interagir mais, vocês conseguem me acompanhar mais, tá? E, por favor, o mais importante, gente, é que vocês assistam todas as propagandas. Eu sei que às vezes é meio chato, mas é a única forma que vocês têm de me ajudar aqui no canal, tá bom? Para que eu sempre traga novos conteúdos. E aí a gente consiga aí ficar muitos anos nessa parceria. Então, eu postei lá na aba comunidade semana passada, né, que eu ia fazer 2 peças. A primeira seria o cropped, que eu já fiz, aquele de manga tule, e o próximo seria o vestido. Então, eu vou estar fazendo o vestido agora, quero usar uma linha mais quentinha que eu tenho aqui. Esse aqui é o fio ternura, tá? De cor branca. Eu vou usar para trabalhar nele a agulha número 4, mas para fazer as correntinhas iniciais eu vou usar a 4,5, só para não ficar repuxadinho, tá? Mas se não, vocês podem usar a mesma agulha, só que fazer as correntinhas mais larguinhas no início. Eu tenho aqui 6 novelos, eu acredito que vai menos, tá? Mas como é um vestido de manga longa, é bom a gente ter mais sempre para garantir, porque o que sobrar, depois a gente inventa outra coisa. Então, eu tenho aqui 6 novelos, acredito que vai uns 5 para fazer, mas eu tenho um a mais aqui para garantir, tá? O que a gente precisa de medida? Podemos pegar a medida do busto, tá? Medindo com a fita métrica toda a circunferência, tamanho que a pessoa quer do vestido, medida de quadril, podemos pegar também a circunferência do braço, e no mais é isso. Então, vamos fazer o nosso vestido. A gente vai começar a trabalhar de cima para baixo, fazendo primeiro as 2 partes da frente, depois parte das costas, depois vamos unir tudo e trabalhar circular, tá? Então, aqui eu fiz uma das partes da frente. O bom dessa linha, gente, é que rende bastante, então o trabalho também é muito rápido, tá? Aquele novelo ali eu acabei não falando, mas eu já falei em outros vídeos, ele vem em 230 metros, tá? E agulha número 4. Então, a gente vai fazer a primeira parte da frente, aqui vai ficar bem certinho, ó, no ombro, essa parte aqui ela não desce, é retinho, tá? A manga é aquela que a gente depois tem que trabalhar separado, uma parte. A gente vai fazendo aqui, e aqui tem que ir aumentando, aumentando, até chegar ali no meio, onde vai encostar um lado no outro. Então, aqui vocês vão poder estar aumentando sempre 1 ponto por carreira ou 2, vai da necessidade aí de cada tamanho. O tamanho G, eu aconselho a usar sempre 2 pontos a mais para cada carreira, tá? Mas o M e o P pode dar uma variada. Então, vou usar agulha maior, pra gente começar com as correntinhas. Eu vou fazer 8 correntinhas, que pode ser ideal para qualquer tamanho, tá? Essas 8 correntinhas iniciais. Então, vamos laçar a linha e vamos fazer 8 correntinhas. Procurem fazer mais soltinho, que é mais fácil de trabalhar depois. Então, tenho 4, 5, aqui 6, 7 e 8. Sei que a primeira lá do início, quando a gente empurra, ela some, então, eu vou fazer aqui mais 3 para virar, tá? E agora, não vou mais usar esta linha, esta agulha, quer dizer. Eu troquei a agulha, lacei a minha linha, vou pular 1, 2, 3 correntinhas, e na quarta eu vou fazer o meu ponto alto. Sendo assim, eu fico com 2 dessas correntinhas que eu pulei, e esse que eu acabei de fazer. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz 8 correntinhas, eu vou ter aqui um total, né, de 8 pontos altos. Deixa eu puxar mais linha. Vou fazer aqui já, porque eu já tenho, só falta 3 pontos altos. É um vestido simples de fazer, vocês podem estar usando o fio que vocês quiserem, tá, gente? Caso vocês não tenham esse fio, vocês podem usar outro. Quero aproveitar esse, porque tá dando uns dias bem frios. Não que eu vá sair de casa, né, porque não tem como, mas pelo menos vai ficar bem bonitinho. Então, fiz aqui os 8 pontos altos, viramos a carreira, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. Sabe o que é legal vocês fazerem também? Às vezes não querem usar o mesmo fio que eu, mas procurem usar um fio que dê para usar com a mesma agulha, assim vocês conseguem seguir mais certinho o que eu tô fazendo. Porque quando vocês usam outra linha, vocês têm que adaptar e nem sempre vocês conseguem, daí vocês ficam meio frustradas, né? É normal. Que fica um trabalho mais difícil de fazer. Então, é bom vocês usarem alguma outra linha que dê para usar com a mesma agulha que eu uso, tá?
Então, subi 3 correntinhas para ser o ponto alto, vou novamente, ó, trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer 3 carreiras de 8 pontos altos, e aí, quando for na quarta carreira, eu volto pra gente começar a falar dos aumentos. Feitas 3 carreirinhas retas, agora eu vou começar com o aumento. Aqui, eu vou começar a fazer o aumento lá no início, então, uma parte vai ser sempre reta e a outra sempre com aumento, tá? Então, só procurem ver. Se desse lado aqui a gente vai fazer o aumento no início, quando for lá do outro lado, que vocês forem fazer esse outro lado aqui, vocês vão começar o aumento no final da carreira, tem que inverter, tá? Para que fique certinho, um virado para cá e o outro virado para cá, para que a gente possa unir os dois. Então, aqui a gente vai fazer o aumento no início e aqui sempre reto. E aí, no outro lado, vocês vão começar o aumento lá no final da quarta carreira, tá? Então, eu vou iniciar com 3 correntinhas e no mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto. Dessa maneira, eu tô aumentando 1 ponto por carreira, mas caso você queira aumentar 2, é só vir no segundo ponto e também fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Assim, você vai estar aumentando 2 pontos por carreira, tá? Eu, no meu caso, quero aumentar apenas 1. Então, fiz ali os 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até finalizar a carreira. Finalizei, virei, subi 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, no penúltimo ponto, eu volto. Aqui, chegando, então, no final da quinta carreira, a gente fez o penúltimo ponto alto, e aqui no último, novamente, eu vou fazer 2 dentro do mesmo espaço, tá? Eu fiz um total de 13 carreiras dessa maneira, sendo que nas últimas 4 carreiras, daí eu comecei a aumentar 2 pontos por carreira, né? Fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço nesse aqui, e no penúltimo também 2 pontos altos, que daí vai ficar dessa maneira aqui, tá? Ó, aqui no início, eu vou medir pra vocês, ó, 6 centímetros aqui no início, quase 7, uns 6,5. Não, chega a 7, ó. 7 centímetros, e a altura total de 22 centímetros, tá? Se vocês estiverem usando aí uma outra linha. Eu não vou ficar medindo tudo, tá? Só o início, porque fica complicado, tem que ficar medindo a peça inteira, caso vocês queiram usar uma linha mais fina. Aí vocês têm que adaptar vocês mesmos, tá? Então, aqui vou fazer 13 carreiras. Quando vocês terminarem as 13 carreiras, aí vocês veem, tá? Se vocês querem aumentar mais ou menos, eu fui colocando na frente do corpo. Esse aqui tem que chegar bem na metade ali, entre um seio e o outro, tá? Pelo menos. E aqui depois a gente vai usar correntinhas também para unir a parte da frente com a parte de trás, porque é pequeno para já pegar junto com as costas. A gente vai testar isso ainda depois. Então, terminadas as 13 carreiras aqui, corta a linha, não passa por dentro da laçada, porque quando vocês fizerem o outro lado, nós vamos usar para unir as duas pontas, tá? Então, só corta a linha e pode deixar em aberto de lado. E aí, vocês vão fazer o outro lado. Lembrando que, quando chegar na carreira de aumento, vocês vão iniciar o aumento lá no final da carreira, tá? Justamente para ficar bem certinho, um encontrando o outro. Aqui, ó, essa parte do aumento, tá bom? E a partezinha reta pra fora. Então, terminem essa primeira e façam a segunda. Quando vocês tiverem finalizado a segunda, não cortem a linha, que eu venho para falar sobre as correntinhas. Aqui, gente, esse lado vocês vão ter terminado para a partezinha reta, né? A partezinha pro braço. Aqui eu fiz um total de 5 correntinhas, só para caso a gente precise para unir parte da frente com parte das costas. Então, fiz 5, deixei em aberto e deixei um pouquinho mais de linha para caso precise de mais também, tá? E aí, o outro lado, a gente terminou para a partezinha do meio, que daí agora a gente só vai unir com um ponto baixíssimo, ó. Eu falei, preciso deixar em aberto. Então, a gente só vai pegar aqui o outro lado, nesse último ponto alto, e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, esse meio aqui, agora a gente passa pela laçadinha, esse meio aqui, a princípio, é assim, tá? Aquela parte da gola a gente vai trabalhar depois também, a gente vai trabalhando aos poucos para ir formando essa peça. Então, por enquanto, aí a parte da frente a gente vai reservar pra gente fazer a parte das costas. A parte das costas vai ter um número de pontos somando esses dois lados aqui. O meu tem 24 pontos de um lado e 24 pontos do outro. Então, somando os dois, eu tenho um total de 48 pontos que eu vou usar para a parte das costas. Vou pegar aquela agulha mais grossinha, né? Meio milímetro maior, para poder fazer aqui. Deixa eu só achar a ponta. Para poder fazer
os pontos. Então, eu vou fazer a quantidade somada que eu tenho ali, que são 48 pontos. Vou fazer 48 correntinhas, eu sei que a primeira some, vou fazer mais 3 correntinhas para virar, e aí vou trabalhando, então, 13, a mesma quantidade de carreiras também, tá? Eu não preciso fazer com vocês todo esse passo a passo, porque eu já fiz aqui no início. Então, quando é coisa que é repetida, gente, às vezes vocês falam que eu tô pulando. Eu não tô pulando, eu já expliquei pra vocês detalhadamente no início. O que vocês vão fazer agora é a mesma coisa que vocês já trabalharam ali na frente, entende? Então, eu prefiro explicar e que vocês façam algo que vocês já sabem fazer, porque se vocês chegarem até aqui, vocês sabem fazer, tá bom? Então, aqui... somou as duas quantidades de pontos, meu caso deu 48. Fiz 48 correntinhas, a primeira some, mais 3 correntinhas para virar, igual que a gente fez na parte da frente, e vou trabalhar ponto alto sobre cada correntinha, que vai me dar um total de 48 pontos altos. Aí, nós vamos fazer a mesma quantidade de carreiras que a gente tem na parte da frente, que no caso são 13 carreiras. Então, aqui na parte das costas, eu vou fazer 13 carreiras com 48 pontos altos, tá? Quando vocês terminarem essas 13 carreiras, aí a gente volta pra gente unir parte da frente com parte das costas. Terminada aqui as carreiras da parte das costas, ó, terminei as 13 carreiras, deixei em aberto aqui que a gente já vai continuar trabalhando. Vamos deixar aqui, a gente vai primeiro fazer essas costurinhas aqui de cima, tá? Então, só peguei o outro novelinho ali pra colocar um pouquinho de linha na agulha aqui, eu deixei só um fiozinho, tá? Esse aqui é só pra passar pra gente poder costurar. E aí, então, aqui, ó, a parte das costas tá viradinha para a parte de cima, tá? A parte contrária é a parte que fica os nozinhos. A parte de cima que eu falo é que fica exposto ali no corpo, tá? E aí, essa outra partezinha aqui, a gente coloca por cima. É só vocês observarem que, ó, um dos lados daquelas correntinhas tem que ficar para um lado, e o lado em aberto, que vai ter outras correntinhas depois, é pro outro lado, tá? Caso vocês tenham dúvida aí. Aí, peguei, então, minha agulha de tapeçaria e vamos fazer a costurinha aqui, que é bem simples. Eu tenho 8 pontos, então, vou fazer 8 costuras, pegando 8 pontos também da parte das costas. É simples, só vamos passar aqui, ó, a agulha no primeiro ponto, com o primeiro ponto ali das costas. Vamos deixar aqui um pedacinho de linha pra gente fazer 2 nozinhos. E depois, a gente cuida dos arremates. Fiz 2 nozinhos, que já é a primeira costurinha. Daí, pego, ó, o segundo pontinho, com o segundo pontinho aqui de trás. E vamos fazendo as costurinhas, tá? Não tem segredo. Deixa eu ver aqui. Feito a costurinha de um lado, vocês vão fazer a costurinha do outro lado também, tá? Não precisa nem chegar a arrematar a linha, vocês podem deixar ela em aberto, ou pode até arrematar, porque aqui no caso já tem um outro pedaço. Mas senão, eu só deixo em aberto para depois a gente trabalhar a questão de acabamento com arremate, tá? Eu vou fazer aqui, então, terminar aqui as minhas costuras, e aí eu volto, tá? Costurinha os dois ladinhos. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, dessa forma. Porque aqui a gente vai colocar correntinhas ainda. A gente vai ajeitando aqui aos pouquinhos. Terminadas aqui as duas costurinhas, nós só vamos, ó, desvirar essa peça, pra deixar pro ladinho certo, tá? Aqui a gente tinha aquelas 5 correntinhas abertas, então, vamos pegar aqui e fazer um teste. Vamos pegar aqui, ó, na parte das costas, no primeiro ponto alto, vamos fechar com ponto baixíssimo. E aí, só pra não soltar, peraí, fechei aqui, só pra não soltar, a gente faz mais uns 2 pontinhos baixos aqui, só pra gente testar ali no corpo, tá? Então, aqui tá feito um, e aqui no outro lado a mesma coisa, ó, a gente tinha aquela parte aberta das costas, a gente vai fazer, então, 5 correntinhas também, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar aqui no primeiro ponto alto da parte da frente. Vamos fazer 2 pontos baixinhos, só para não soltar. Às vezes a gente prova, puxa e acaba soltando, ó. E aí, vocês vão provar e vão ver se tá bom no corpo de vocês, tá? Se estiver apertado, coloquem mais correntinhas. Se estiver grande, tira um pouquinho. Se estiver ótimo, deixa assim e aí a gente volta pra dar continuidade. Olha, gente, eu provei, eu abri aqui porque eu achei o decote muito em cima ainda pra mim. Eu quero fazer mais carreiras. Então, ó, vou fazer o seguinte.
Eu vou só desmanchar aqui, assim que o correntinha ficou legal pra mim, assim que eu vou manter mesmo. Vocês podem esperar aí, mas eu só quero dar uma dica aqui se alguém quiser aumentar o decote também. Como eu falei aqui nas últimas 4 carreiras, aumentei 2 pontos, tá? Aumentei 2 pontos em cada carreira, lembra que eu falei isso? Se no caso de vocês for assim também, vocês quiserem descer um pouquinho mais o decote, eu vou fazer de uma forma diferente, porque a altura da manga, da alça aqui do braço, tá legal. Então, eu só vou desmanchar e vou refazer aqui essas carreiras, daqui da parte da frente, vou refazer só essas últimas 4 aqui, que eu aumentei 2 pontos, e vou aumentar apenas 1, tá? Porque ainda não vai ter chegado no meio, que dessa forma que tá aqui, chegou no meio. Mas eu quero fazer de uma forma diferente. Eu vou só refazer essas carreiras aqui, porque tá em abertinho mesmo, ó, só desmanchar aqui. Eu vou refazer, né, diminuindo aqui, ao invés de aumentar 2 por carreira, eu vou aumentar apenas 1. Vou deixar a mesma quantidade de carreira, só vou mudar isso aqui, tá? E aí, eu volto pra explicar pra vocês o que eu vou fazer, porque eu quero colocar mais 3 carreirinhas de decote. Então, eu vou usar esses pontinhos aí, que eu tô tirando daqui, justamente para eu poder fazer mais aumentinho. Vocês também podem fazer reto, se vocês quiserem, mas eu acho que com o aumentinho do Vzinho vai ficar mais legal, tá? Então, caso vocês tenham provado e queiram descer um pouquinho mais o decote também, vocês podem, se vocês colocaram 2 pontos a mais em cada carreira, vocês podem fazer isso também, tá? Eu vou só arrumar esse pedacinho aqui dessas últimas 4 carreiras, e eu já volto pra gente dar continuidade pra eu mostrar o que eu vou fazer. Tipo assim, depois que eu arrumar, né, eu vou pegar, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, igual eu já fiz, vou cortar a linha, e passar por dentro da laçada, tá? Depois de eu ter arrumado aqui. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou fechar, depois com ponto baixíssimo, cortar a linha e passar por dentro da laçada, tá? E aqui eu não vou fechar, então esperem aí que eu já volto. Arrumei aqui, como eu falei, gente, estou gravando da cozinha, então pode ser que tenha algum tipo de barulho aí no fundo, mas paciência é o que temos pra hoje. Então, arrumei aqui, como eu falei, ó, aí fechei aqui, aqui é aquela linha que a gente tinha aberto, daí eu só peguei, cortei, passei por dentro da laçada e fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais 3 ou 4 carreiras, aumentando aqui o decote, pra depois sim fechar, porque eu quero descer um pouco esse decote. Tá? Então, eu só vou pegar aqui e acabar a linha de qualquer forma, é só vocês unirem a linha ali com o nozinho. E vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou subir 3 correntinhas, vou fazer mais um ponto dentro do mesmo espaço. E vou vir fazendo ponto alto sobre cada correntinha por toda essa voltinha até a outra ponta. Indo e voltando. 3 ou 4 carreiras para aumentar o decote, tá? Então, só vou, caso vocês não queiram fazer, só vocês esperarem que eu vou fechar novamente e aí a gente vai descer a parte do vestido, tá? Mas eu vou só aumentar aqui, porque eu quero descer um pouquinho esse decote, um pouquinho mais, tá? Então, vamos trabalhando, indo e vindo de ponta a ponta. Aí, eu volto pra gente fechar, daí a gente vai cortar a linha e passar por dentro da laçada e vamos começar a trabalhar a partir das costas, trabalhando circular. Ó, gente, eu fiz aqui mais 4 carreirinhas, ó, indo e voltando, tá? Pra aumentar o decote, como eu falei que eu queria. E agora sim, eu vou fechar essa parte aqui do meio, vou fechar com ponto baixíssimo ali no primeiro ponto do outro lado. E aí, vou cortar a linha e passar por dentro da laçada, que a gente vai começar a trabalhar pelas costas, tá? Então, aqui a gente corta e passa aqui por dentro da laçada, mas, ó, já está se formando aqui, tá? Então, aqui agora a gente pega pela parte das costas, em qualquer ponto, que a gente vai trabalhar circular. Aqui ainda não cobriu toda a parte do busto, então eu vou fazer, acho que umas 2 ou 3 carreiras, e eu vou ver se a gente vai precisar fazer diminuição para dar uma cinturada, ou se não tem necessidade, tá? Então, vou pegar mais ou menos aqui no meio, em qualquer ponto, vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Quando eu trabalho circular, eu não uso aquelas 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, né? Já expliquei para vocês isso em outros vídeos. Ó, eu vou passar pela laçadinha, no mesmo ponto que eu passei a linha, ó, eu insiro a agulha, puxo uma nova laçadinha para ficar com 2, fecho essas 2 laçadinhas, como se fosse um pontinho baixo, sabe? Se eu conseguir fechar essa outra aqui, vai ser maravilhoso, aqui. E faço uma correntinha. Então, é como se fosse um pontinho baixo e uma correntinha. Esse é o primeiro ponto alto, tá? E a gente vai trabalhar
ponto alto sobre ponto alto por toda a volta, ok? Como eu ainda não mostrei esse tipo de ponto para iniciar, quando chegar aqui no final novamente, eu volto para fechar com vocês e mostrar novamente, para caso alguém tenha ficado com dúvida. É que iniciando dessa maneira, não fica nenhum buraquinho, como se fosse uma emenda invisível. Vocês vão ver conforme vocês forem trabalhando que vai ficar tipo invisível, vai ficar bem melhor. Ó, gente, cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto, e aí naquela segunda correntinha que a gente fez daquele primeiro ponto, é ali sempre que a gente vai fechar com ponto baixíssimo cada carreira, tá? Aí, eu peguei e contei a quantidade de pontos, eu tenho 99 pontos. Eu provei e no meu eu quero dar uma cinturadinha, então eu vou dar uma diminuidinha até chegar próximo aos 2 dedos do umbigo e depois a gente vai aumentar por causa do quadril. Quem quiser fazer retinho e só aumentar lá pro quadril, que provavelmente vai precisar, não tem problema, tá? É muito do gosto pessoal de cada um. Mas eu vou mostrar como fazer a diminuição para quem quiser. Aqui no meu eu vou diminuir 14 pontos, tá? Então, eu vou fazer uma diminuição, eu pego e conto a quantidade de pontos, e aí eu pego e divido, tipo assim, vou dividir por 7, né, pra eu ver a cada 7 pontos, se eu fizer a diminuição, quantos pontos vai diminuir no total. E deu 14, que eu achei legal, tinha meio que puxadinho ali pra ver quanto estava sobrando, e pra mim tá legal 14 pontos. Então, sempre pra iniciar, ó, no mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo, eu insiro a agulha, puxo uma nova laçadinha, vou fechar essas duas laçadinhas como se fosse um pontinho baixo e faço uma correntinha. Esse sempre vai ser o primeiro ponto alto, tá? Então, aqui no meu, eu vou fazer 7 pontos altos normais, e aí sempre vou fazer a diminuição depois desses 7 pontos. Vocês têm que ver no de vocês, quando vocês querem diminuir, se realmente vocês querem diminuir ou não. Tem aqui 5, 6 e 7. Fiz 7. Aí, eu vou fazer a diminuição, transformando 2 pontos em 1. Laço a minha linha, vou no próximo ponto livre, puxo, passo só pelas 2 primeiras laçadas e guardo. É igual como se fosse fazer um ponto alto, só que a gente não fecha, tá? Aí, laço novamente, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fico com 3 laçadinhas e fecho todas. É só isso. Essa é a diminuição, tá? Que a gente tá fazendo uma diminuição fechadinha, justamente para que não fique com buraquinho. Então, a cada 7 pontos altos, eu vou fazer essa diminuição que eu mostrei para vocês, tá? Vou fazer somente nessa carreira, e nas demais eu vou seguindo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aos 2 dedos do umbigo, ou 1 dedo, que aí a gente vai começar a fazer um pouquinho de aumento, né? Aí, vendo certinho, sempre provando, para ver o que vai ficando melhor, tá bom? O meu primeiro novelo está acabando, então eu vou fazer as carreiras que der, provavelmente não vai chegar até o próximo ali, a altura que a gente precisa. E assim que acabar, eu vou voltar pra gente já fazer essa golinha, tá? Porque eu quero tirar uma foto como cropped, e aí eu quero fazer essa golinha já com vocês pra gente ver como é que vai ficar, tá? Provavelmente a gente vai fazer uma golinha de ponto baixo, e a gente provavelmente vai fazer aberto aqui, ó, na parte do pescoço, porque senão não passa na cabeça, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui conforme a gente vai testando, vai vendo, né? Como vocês sabem, eu sempre faço a peça junto com vocês. Essa é uma peça de tecido que eu tô transformando no crochê. Então, a gente vai adaptando aí conforme a gente for trabalhando, tá bom? Então, é uma carreira só de diminuição para quem quiser cinturar. E aí, segue as demais retinhas até 1 ou 2 dedos do umbigo, quando a gente tiver que começar a fazer aumentos.